A modalização em diferentes gêneros discursivos. Dando continuidade aos estudos sobre a modalização discursiva, hoje nós vamos ver como a modalização ela se manifesta em diferentes gêneros discursivos. Para isso, eu vou utilizar exemplos de pesquisas que nós temos realizados no âmbito do grupo de pesquisa, texto, produção e recepção sobre vários olhares e nos diferentes laboratórios pelos quais eu passei durante a minha vida acadêmica na UFPB. O meu objetivo hoje é tratar do fenômeno da modalização como uma estratégia semântico-argumentativa presente em diferentes gêneros discursivos. Obviamente que nós consideramos a modalização aqui como um ato de fala particular que permite ao locutor, além de deixar marcas de suas intenções, agir em função do seu interlocutor. A gente tem visto que a modalização é um fenômeno inerente à linguagem humana, porque através dele a gente pode expressar avaliação sobre o dito e interagir com os nossos interlocutores, indicando ora como o nosso enunciado deve ser lido, ora como a gente quer que o nosso interlocutor reaja ao a nossa interação. O estudo dos elementos modalizadores, que são os elementos que marcam a modalização no enunciado, obviamente ele deve estar voltado para o uso da linguagem, né, para os efeitos de sentido que esses elementos provocam nos enunciados e nos textos que são produzidos pelos falantes. Vou retomar esse quadro, que é o quadro dos modalizadores, que se classificam entre epistêmicos, asseverativos, quasi-asseverativos e habilitativos, os deônticos de obrigatoriedade, proibição de possibilidade e volitivo, os avaliativos e os delimitadores, porque são esses elementos que nós vamos identificar nos diferentes enunciados e textos. Bom, eu vou começar falando da modalização no gênero notícia, que foi da minha pesquisa de doutorado ainda em 2005 e 2009. No gênero notícia, eu observei que a modalização ela se manifesta principalmente pelos verbos dicendo modalizadores ou equivalentes, funcionando em conjunto com o fenômeno da polifonia enunciativa. Então, ali eu postulei a existência de dois tipos de verbos dicendo. Aqueles que são não modalizadores ou de primeiro grupo, como dizer, falar, perguntar, responder, concluir, utilizados pelo locutor responsável pela notícia para introduzir a fala de outros locutores, mas sem indicar o modo como essa fala deve ser lida. No máximo, indicando o ato de fala que está sendo realizado ali. No entanto, verbos como acusar, protestar, afirmar e declarar, eu observei que esses verbos eles eram verbos modais, porque além de introduzir a fala de um segundo locutor, ele trazia um ponto de vista sobre essa fala. Vamos ver como isso acontece. No corpus que eu trabalhei, eu comecei a observar que os verbos não modalizadores com o discurso direto, eles apenas confirmavam o distanciamento, né, ou apresentavam ali o discurso do outro, mas sem emitir um julgamento. Então, aqui um exemplo. Sobre o risco de os adversários de Lula utilizarem o apoio do movimento contra o candidato petista, Amorim disse que a burguesia não tem como usar isso contra, e completou. 80% da população confia no MST. Aqui a gente tem uma notícia sobre as eleições daquela época, e aí a gente tem um discurso de Amorim, que até então ministro, né? E aí esse discurso vem, entre aspas, sobre a forma de estilo direto, introduzido pelos verbos disse e completar. Observe que esses verbos vão apenas apresentando o discurso de L2, né? Vem as aspas aí que marcam um certo distanciamento do discurso de L1, o jornalista com relação ao discurso de L2, mas não tem um julgamento sobre a fala do L2. Com o de estilo indireto ocorre também algo semelhante, que pode marcar uma assimilação ou distanciamento, e a gente não observa também um julgamento. Ciro Gomes, que deu um apoio mais crítico que o do PT, também já disse que vai ao encontro, mas que não deixará de apontar suas discordâncias. Então a gente tem a fala de Ciro Gomes, seguida pelo verbo dizer, e o que foi falado pelo locutor sobre a forma de estilo indireto. Agora observem aqui com os verbos dicendo e modalizadores, o verbo afirmar e o verbo apontar. Antes de chegar ao clube, Ruth afirmou que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a eleição de Serra. A gente tem um relato em estilo indireto, introduzido pelo verbo afirmar. Afirmar é portador da síntese dizer mais certeza. É mais do que dizer, é dizer e afirmar, é mais certeza. Então isso traz um grau de certeza sobre o dito. Então o locutor 1, que é o jornalista, traz a fala do locutor 2, que é Ruth. E essa fala vem sendo introduzida pelo verbo afirmar.
Então, imprime um grau de asseveração, um grau de certeza. Vejam no segundo caso. Passada a primeira semana do horário eleitoral gratuito, duas pesquisas apontam queda de Ciro Gomes e crescimento de José Serra na disputa pela presidência da República. Observem que o verbo agora é o verbo apontar. Apontar não traz a noção de certeza. É uma possibilidade da queda. Então veja que o discurso das pesquisas é introduzido pelo verbo apontar. E aí a noção de certeza se vai. É a noção da possibilidade. Veja que esse verbo agora leva a notícia para um outro caminho. A fala da pesquisa vai para um outro caminho, não a noção de asseveração. Veja agora esses outros dois casos. Na modalização avaliativa, que traz um julgamento ou um ponto de vista sobre o conteúdo do dito. Eu e Patrícia somos um casal bastante feliz, reage candidato. Tem a fala de Ciro Gomes, até então, naquela época, candidato a presidente da República, e ele traz uma fala sobre a relação dele com a esposa, numa polêmica que ocorreu na época. E aí foi questionado, né, a postura dele, que foi uma postura considerada machista na época, e aí ele diz, eu e Patrícia somos um casal bastante feliz. E aí vem com o verbo reagir. O verbo reagir indica a forma como a gente deve ler o discurso que foi colocado entre aspas. E indica o modo como esse discurso deve ser lido. É, portanto, um verbo dicente que indica a maneira como o discurso do outro deve ser lido. É um verbo modal. Embaixo a gente tem um outro caso que não é um verbo modal, mas é um nome, é um substantivo, que tem o mesmo valor de um verbo modal, dicente. Com o encontro, a FHC deseja uma espécie de pacto de transição sob o argumento de que interessa a todos evitar uma crise de proporções argentinas. Interessa a todos evitar uma crise de proporções argentinas. A gente tem aí a fala de FHC, introduzida por uma nominalização de um verbo dicende. É um nome que tem o mesmo valor de um verbo dicende e que também é modal. O que é que eu observei, grosso modo? Que os verbos dicende modalizadores, eles funcionam na notícia com um papel muito importante. Eles trazem posicionamentos do locutor responsável pela notícia com relação ao discurso de outros locutores. Os avaliativos, esse julgamento ele fica muito claro, né, certo? Nos epistêmicos asseverativos ou quase asseverativos, a gente vai observando que, através desses, ora o locutor responsável pela notícia vai assimilando a fala dos outros locutores, das pessoas que ele entrevistou e introduz na notícia. Ora ele vai se distanciando, ora ele vai se comprometendo com essas falas, ora ele não vai se comprometendo, certo? Então, geralmente os quase asseverativos, ele se distancia, ele atenua, né? Nos asseverativos, ele se aproxima. Bom, outro gênero que foi pesquisado, esse foi por um aluno meu, Lima, foi o resumo acadêmico. O resumo acadêmico é um texto que a gente produz muito na universidade. E aí ele começou a perceber que os verbos e outros elementos de modalização, geralmente adjetivos, advérbios, eles vão indicando dentro do resumo a maneira como os dados devem ser lidos, como as informações devem ser lidas no resumo, como informações certas, como informações não certas, como dados definitivos ou como hipóteses que precisam de confirmação. Então, eles vão indicando um caminho para o leitor da maneira como devem ser lidas as informações que estão colocadas, vão indicando um caminho argumentativo dentro de resumo. Por exemplo, na investigação, constatou-se que seleção lexical está diretamente relacionada à classe econômica do destinatário. Aqui está um resultado apresentado, testado e, portanto, verdadeiro. O verbo constatar é um verbo epistêmico asseverativo. Apresenta o conteúdo como algo certo. Já aqui, nesse outro segundo exemplo, tem. Quando expostas à televisão e à internet, os modelos de comportamento e linguagens utilizados nesses meios podem influenciar. Então, aqui é uma hipótese que carece de confirmação. Ou algo que pode ou não acontecer. Então, ele não está dando a certeza de que isso ocorre. Então, talvez seja algo que precisa ser testado. Então, não é uma conclusão definitiva. Veja esse outro caso. Esse aumento na demanda de estudantes de espanhol língua estrangeira se deve, provavelmente, às relações do Brasil com o Mercosul.
Aqui ele coloca o provavelmente dizendo que essa é uma conclusão, mas não é uma conclusão definitiva. É uma conclusão que é provável. Portanto, ele não se compromete com a certeza dessa informação que está sendo colocada. Isso pode ou não acontecer, porque é algo que é provável, não é certo. Portanto, carece de testagens mais ou de comprovações mais. Aqui um delimitador. Teoricamente, esperamos que os livros apresentem atividades que contemplem orientações atualizadas. Aqui a gente tem um delimitador que diz que esperamos que os livros apresentem atividades que contemplem orientações atualizadas. Isso é do ponto de vista teórico. Pode ser que não seja na prática. O que justifica a pesquisa que vai ser feita. Então vejam que se você tem um epistêmico asseverativo, dá certeza. Depois vocês têm dois quase asseverativos que apresentam hipóteses ou possibilidades e, portanto, não comprometem o pesquisador. Embaixo você tem um teoricamente, que delimita campo e, portanto, justifica a pesquisa. A argumentação no resumo acadêmico vai se dando a partir desses elementos. Nos gêneros formulaicos, que são os gêneros da redação comercial e oficial, né, foram pesquisados por vários orientandos meus ao longo de vários anos, a gente encontrou marcas de subjetividade e intersubjetividade através dos modalizadores. Os manuais de redação oficial geralmente pregam que os documentos da oficialidade, do universo empresarial, eles têm que ser objetivos, claros, impessoais. No entanto, nesses gêneros a gente encontrou muita argumentação, geralmente através de modalizadores. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, através da modalização epistêmica, nós encontramos modalização epistêmica em documentos como declaração. Declaro para os devidos fins a quem interessar, possa, que o senhor tal nunca foi coordenador financeiro. O próprio documento de declaração já traz o verbo declarar para dizer que aquela informação é certa, portanto verdadeira. Então, alguns documentos já até fossilizam, né? Deixam esses elementos linguísticos ali como elementos que são meio que obrigatórios de serem usados, né? Para imprimir certeza, para imprimir verdade, para imprimir determinados caminhos que precisam acontecer no universo empresarial e oficial. O caso 2 aqui é o exemplo do memorando. Gostaríamos ainda de saber a possibilidade do CCAE contribuir com a ajuda de custos. O memorando, como geralmente esse memorando aí, muito especificamente, era de alguém que estava num cargo inferior para alguém que estava no cargo superior, então ele está solicitando a informação, então ele pergunta, e aí ele pergunta sobre a possibilidade da contribuição da ajuda de custos. Então veja que é apresentado como uma hipótese, muito em razão da situação comunicativa. Ele não pode dar certeza, então ele apresenta como hipótese. Aqui a gente tem o caso do gênero ata. A professora Rita sugere que programe uma reunião para discutir somente sobre o sistema de aulas. Aqui você tem a fala de alguém que estava numa reunião, que está transcrita na ata, e essa fala é apresentada através do verbo sugerir. O verbo sugerir ele é um verbo quase asseverativo. Então, ele apresenta o discurso do outro como uma possibilidade, é um verbo dissendo modalizador quase asseverativo. Então, a fala do outro vem como algo possível, não como algo certo. Então, veja que o que ela disse poderia ser lido de outra maneira, mas aí está sendo lido como algo possível, como uma sugestão. Modalização deôntica. Na carta comercial, olha só, a carta comercial, no finalzinho da carta comercial, talvez seja anunciado. Aproveite a oportunidade. Pague agora vista utilizando o boleto abaixo, regularizando assim o seu débito e também a sua situação no SPC Serasa. Isso é uma carta de cobrança de alguém cobrando a alguém que está devendo a uma empresa. E aí o termo aproveite, pague. Então você tem modalizadores assim de instrução, de orientação, tentando convencer o outro a realizar determinadas ação, que é aproveitar, pagar, né? Então são modalizadores de obrigação com caráter instrutivo, né? Em outro documento como o edital, você tem já a modalização deôntica com outro papel. Para solicitar a inscrição, o candidato obrigatoriamente deverá acessar, o obrigatoriamente e o deverá, são dois modalizadores deônticos aí, que dá instruções do que o candidato deve fazer, como ele deve agir para realizar determinada operação, que no caso aí é se inscrever em um concurso determinado. No caso do requerimento,
Aí a gente já tem outra modalização, que é a modalização volitiva. Venha a requerer a Vossa Excelência sua inscrição como voluntário, a fim de poder prestar serviço. Veja que se no edital você tem muito o caráter da obrigação, no requerimento você tem o venha a requerer, que é o caráter do pedido. Então, prevalece, pela própria função do documento, um outro tipo de modalização, né? A avaliativa também é muito frequente nesse tipo de documento, né? A secretária da Educação também ressaltou na ata, então aí você vê que a fala da secretária vem em seguida, mas vem com o verbo ressaltar, para indicar que aquela fala que vem na frente, ela deve ser lida como algo que é importante. Daí o verbo ressaltar. No gênero relatório, a coordenadora alegou desconhecer a proposta. Então, desconhecer a proposta deve ser lido como uma alegação, outra modalização avaliativa. Olha na carta comercial, outra modalização avaliativa. Faça isso rápido. O rápido é um adjetivo avaliativo. Mas aí, quando eu digo faça isso rápido, o rápido age sobre o faça, que é um deontico, indicando o modo como esse faça deve ser feito, né? E aí, esse rápido, ele tem uma dupla função, porque ele é avaliativo, mas ele também é delimitador. E aí ele reforça esse rápido, aí nós temos um caso de co-ocorrência, né? No sentido de ser bastante persuasivo para que a pessoa não perca tempo, realize aquele rapidamente, do modo rápido, seja ágil ao realizar determinada operação. Bom, a modalização delimitadora é muito comum nesse tipo de documento, né? Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, aí delimita como é, bem direitinho. No edital, né? É muito comum esse tipo de coisa. Observando os seguintes procedimentos, aí vem todos os procedimentos, então o modalizador, os seguintes procedimentos, estabelece o que é possível fazer, como é possível fazer, o passo a passo. Bom, então vejam bem, a gente identificou o quê? Diferentes estratégias de modalização nos gêneros, a ocorrência dos tipos de modalizadores que vão variando de um gênero para outro. Em determinados gêneros aparecem mais uns tipos e menos outros. A predominância de um tipo em relação ao outro de um determinado gênero não se dá por acaso, mas em razão da própria função do gênero. Determinados gêneros pedem mais determinados tipos de modalizadores porque eles têm determinada função. Por exemplo, na carta comercial é muito comum a deonta de obrigatoriedade e a avaliativa. Já as epistêmicas, elas não aparecem. No ofício aparece muito mais a avaliativa e a deôntica, as outras não aparecem. No memorando ocorre muito a epistêmica, asseverativa e a deôntica, as outras não. E assim sucessivamente. Na declaração, os epistêmicos asseverativos vão prevalecer. No requerimento, vão prevalecer os deônticos, é óbvio, né? Porque a pessoa está solicitando, então é óbvio que vai prevalecer os deônticos. No edital também vai prevalecer os deônticos delimitadores. Isso não vai ocorrer, por exemplo, no gênero como o ofício. Vai prevalecer a avaliativa. Então, em razão da função do gênero, determinados tipos vão prevalecer, em razão exatamente porque aquele tipo de modalizador atende àquela necessidade específica da funcionalidade daquele gênero. Bom, a modalização em 8 gêneros. No gênero entrevista, Chaves encontrou um fenômeno muito interessante, que foi o inho funcionando como elemento modal. O gênero entrevista é um gênero da coloquialidade, né? Então, como você definiria amor e paixão? Puxa, perguntinha, hein? Bom, amor é o que você sente por uma pessoa e não acaba logo não. A paixão é fogo de palha. Veja esse inho aí. Esse inho, ele não é porque a pergunta é pequena. Esse inho aí, ele avalia a pergunta feita pela outra pessoa, julga a fala do interlocutor. E ao julgar essa fala do interlocutor, ele tem um julgamento negativo, depreciativo, né, sobre a fala do outro. Então, ele tem um valor modal, né? No parecer técnico e jurídico, Joseli Silva encontrou com grande frequência os modalizadores deônticos, exatamente porque o parecer ele orienta depois um comitê de jurados a tomarem uma decisão. E aí a pessoa vai instruindo esse comitê a partir da aplicação de determinados princípios. Para que o aluno tenha acesso ao ensino superior, tenha a oportunidade de se qualificar, mantendo seu status de universidade no Brasil e obter o título de bacharel em Direito, terá que submeter ao concurso vestibular, apenas isso conforme exige a legislação. Então, terá que se submeter, então ele dá todo o caminho. Tem que fazer isso. A legislação diz isso. Exige.
Então, ele vai dando todo o caminho de leitura, de análise técnica, daí a grande presença de elementos modais, e modais muito nesse sentido, né, deônticos e delimitadores, porque orienta para depois uma votação, uma decisão. Aqui é um exemplo do gênero charge, e aí é um corpus do orientando meu, relativo às eleições presidenciais últimas de 2022. Eleições não, aliás, a 2022 não, as eleições, as eleições anteriores, né? De 2018, o período de 2018 a 2022, né? O período do governo de Bolsonaro. Ou quando ocorreu o corte no orçamento, né, o contingenciamento, né, das universidades federais. Fica tranquilo, não é corte, é contingenciamento. Você tem aí um sujeito que está com a cabeça na guilhotina a ser cortada, e a fala aí do então vice-presidente do Brasil, dizendo que a pessoa, né, essa figura aí que está aí seria a universidade, que teve o seu orçamento reduzido, né, dizendo, ó, fica tranquilo, não é corte, é contingenciamento. Então aí você tem o modalizador fica, que está no imperativo, né, dando uma instrução, uma ordem, dizendo, ó, se aquieta, fica tranquilo. Então o imperativo aí funcionando como modalizador deôntico, né, de instrução. E aí você tem a negação do avaliativo corte e a apresentação na forma afirmativa de que é contingenciamento. Então você tem aí dois pontos de vista, que são dois avaliativos, corte e contingenciamento, para dizer a forma como deve ser lida a ação que foi realizada pelo governo. Obviamente que esse corte e contingenciamento, que a fala está sendo negada pela figura da guilhotina que ironiza a fala do sujeito que diz. Isso quer dizer que tudo que é dito no enunciado é negado pela imagem. A imagem traz uma modalização diferente do enunciado. Tá? Exatamente porque a cara do sujeito não é nada tranquila, ele está com a cabeça na guilhotina. Então, nos gêneros multimodais é muito interessante, porque a gente não pode analisar só o texto verbal, a gente tem que analisar também o visual, e às vezes o texto visual ele nega o texto verbal. Então, a gente tem que observar, porque às vezes um altera o outro, né? Mas aí a gente tem uma modalização deonte, que é a modalização avaliativa. Aqui eu trouxe uma tirinha em espanhol da Mafalda que diz: Que mundo este? Nosotros comemos turrón mientras otros no tienen que llevarse a la boca. Pues siempre igual. Igual não, ayer era mais jovem. Então, Mafalda está lá com seu amigo comendo e os dois conversando, e Mafalda com o olhar crítico dela, né, reclamando que o mundo é um absurdo, né? Enquanto eles estão ali comendo, degustando aquela iguaria, né, o turrón, outros não têm o que comer. Aí ele olha para ela e diz: Você é sempre igual, você é sempre a mesma, né? Esse igual é o sentido da mesma, né? Aí ela diz: Igual não, ontem eu era mais jovem. Então, o igual aí, um avaliativo que ele usa no sentido negativo, depreciativo para ela. E aí ela inverte esse sentido do igual, porque ela diz: Igual não, ontem eu era mais jovem. Aí ela traz: Hoje eu estou mais velha, ou seja, eu estou mais madura. Estou mais consciente. Então, ela inverte o sentido avaliativo do igual. Então, aí vocês têm o igual com dois sentidos. Ele é avaliativo tanto embaixo como em cima, mas muda o sentido. Né? E ele muda o sentido porque embaixo ele é associado com Hoven, que é outro avaliativo. Né? Então, ele é polissêmico, né? Mas ele não perde esse caráter avaliativo que ele tem. Então, nós temos aí os avaliativos igual e Hoven para ser avaliado, para ser observado. Bom, considerações importantes. Há gêneros que são propícios para o aparecimento de determinados modalizadores, conforme demonstram as investigações relatadas, em razão da funcionalidade do gênero e do seu estilo linguístico. Os modalizadores eles adquirem diferentes peculiaridades de um gênero para outro, apresentando nuances de sentido que são específicas. O estudo do funcionamento dos modalizadores nos diferentes gêneros
eles traz implicações para o ensino de língua, ensino de leitura, de produção textual e análise linguística. Então, a gente não pode ler esses textos, a gente não pode trabalhar a produção desses textos, a gente não pode analisar esses textos sem observar o funcionamento desses elementos, porque eles contribuem para a construção de sentido nos textos desses gêneros. Então, é observar como é que eles funcionam, o funcionamento, para que serve, como eles se constituem. Então, adquirir a capacidade de ler e produzir enunciados que compõem esses gêneros, certo? E em que esses modalizadores aparecem, expressando diferentes efeitos de sentido, é uma das habilidades que o aprender de uma língua precisa adquirir para que ele seja competente linguisticamente. E aí se faz necessário trabalhar esses elementos, tanto no processo de análise linguística, como no processo de leitura, como no processo de produção textual. Não levar em conta a modalização no processo de ensino-aprendizagem de uma língua, é deixar de considerar as peculiaridades discursivas dos diferentes textos com os quais a gente interage socialmente. Porque a modalização está presente nos diferentes textos. Ela funciona como recurso argumentativo nos diferentes textos. A gente não pode deixar de considerá-la. Aqui estão as referências que eu usei para preparar essa aula para vocês, essa microaula, né? E aí eu agradeço a participação de todos. Agora cabe a vocês se debruçarem sobre os textos. Muito obrigado.